Fala galerinha, beleza? Thales Feitosa aqui de novo. E galera, vamos fechar essa parte, ao menos por hoje. Essa parte de concordância verbal, tá? Nós já discutimos aí o verbo haver e o verbo... Qual foi o outro verbo que a gente discutiu? Eu não lembro, pessoal. Mas o resumo da história é que eu vim trazer aqui o verbo fazer, tá? E as particularidades dele. Nós já discutimos o verbo haver. E qual foi o outro verbo, gente? Enfim. Aí o que acontece? Essa é a aula 13, sejam bem-vindos ao canal O Engenheiro Civil. Quero pedir a você desde já que se inscreva, deixe o seu like, tá? E, pessoal, eu aconselho que você vá até o canal do Professor Noslen ou baixe esse documento aqui, clique no link e confira lá o conteúdo sobre concordância verbal do Professor Noslen, sobre o verbo fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, é hora de partir para o jogo, a gente vai resolver umas questõezinhas também, 10 questões sobre o verbo fazer, bem tranquilas, tá? E vamos avançar. Pessoal, o verbo fazer. Trata-se de um verbo impessoal, quando significa tempo transcorrido, tá? Então, por exemplo, não é fazem anos que não a vejo. Não, não é fazem anos, é faz anos. Já faz 3 horas que ele partiu, e não já fazem 3 horas, tá? Nesse sentido, faz significa tempo transcorrido. Verbo fazer significando tempo transcorrido não tem plural. Verbos impessoais não se referem a algo ou a alguém. Ou seja, ele vai se referir a nada ou a ninguém. Não tem referente, tá? Impessoal. Não tem sujeito, fica na terceira pessoa do singular, então vai flexionar para a terceira do singular aí sempre, always, forever. Anyways, tocando, pessoal. Trata-se de um verbo pessoal, tá? Detalhe, ele é impessoal quando significa tempo transcorrido, mas ele passa a ser um verbo pessoal quando significa produzir, criar, formar, tudo bem? Então o verbo fazer, quando ele não significa tempo transcorrido, ele tem plural, vai vendo isso. Verbos pessoais se referem a algo ou a alguém. Verbos pessoais se referem a algo ou a alguém. E ele vai ter sujeito e concorda com esse sujeito. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Exemplos. Por exemplo, quando é uma fé minha, tá? Você não, é uma fé minha. Por exemplo, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, façamos quem? Façamos nós, tá? Nós é o sujeito elíptico. Enfim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, fazer aqui está no sentido de criar. Então, se flexiona. Elas fizeram um delicioso frango ao molho, ou seja, elas cozinharam, elas prepararam, tá? Dá até para colocar aqui. Cozinharam ou prepararam. Prepararam. Eita. Elas prepararam um delicioso frango ao molho. Então, fizeram, nesse caso, significa cozinhar ou preparar. Ele vai flexionar assim. É aqui que nós fazemos as peças. Então, é aqui que nós criamos, é aqui que nós fabricamos, é aqui que nós produzimos. Nesse caso, fazemos tem esses significados. Acho que pizza e ketchup fazem uma ótima combinação. Nesse caso, vai significar formam, tá? Formam uma ótima combinação. Todos os dias, eles fazem os pastéis para venderem na cantina. Eu acabei de lembrar de uma frase aqui, pessoal. Por exemplo, todo dia... Opa, deixa eu copiar aqui que vai ficar melhor. Copiar essa aqui. Ctrl C. Por exemplo, alguém pode dizer, todos os dias faço, aí nesse caso, minhas orações. Todos os dias faço minhas orações. Todos os dias faço minhas orações. Opa, o que está vendo aqui? É espaço demais? Enfim, todos os dias faço minhas orações. Pincel de formatação. Então tá, pessoal. Nesse caso aqui, todos os dias realizo, tá? Nesse caso vai significar realizar. Todos os dias realizo minhas orações. Então, quando significar realizar, criar, cozinhar, preparar, ele vai flexionar sim. Toma nota disso. Belezinha? Registrado isso? Agora a gente vai vir para o verbo fazer, resolver 10 questõezinhas. Tem questão do IDIB aqui? A gente vai checar. IDIB. Não tem questão do IDIB, tá? Mas vale a pena ter na manga. Vale a pena ter na manga esse verbo. Vamos lá, pessoal. 10 questões, vai ser rapidinho. 10 coisas que fazem a vida valer a pena.
No trecho em destaque, o verbo fazer está no plural, concordando com o sujeito 10 coisas. Entretanto, esse verbo algumas vezes é impessoal, como ocorre. Então, essa questão pede aquela situação em que ocorre o verbo fazer impessoal. A turma faz o que pede o paraninfo. A turma realiza o que pede o paraninfo. É só você substituir por as turmas. As turmas fazem o que pede o paraninfo. Não é esse o caso. Faz um ano que ele partiu em viagem. Esse aqui é um caso. Por exemplo, faz 2 anos, faz 15 anos que ele partiu para comprar cigarros e não voltou. Tudo bem? Nesse caso aqui é o nosso gabarito. Beleza? Faz sempre rima rica, o aprendiz de poeta. Fazem sempre rimas ricas. Ele produz. Então, pessoal, é aquela história. Significou realizar, criar, cozinhar, preparar, criar, fabricar, produzir, formar, preparar, vai flexionar. Então, o único caso em que não flexiona, em que é impessoal, é a letra B. Certo? A gente pode avançar sem medo para a próxima. Assinale a opção em que a concordância verbal está correta, como em deve haver alguns casos em que isso seja verdade. Então, aqui nós temos uma locução verbal, cujo verbo principal é o verbo haver, e tem um verbo auxiliar dever aqui, tá? Vamos ver o que nós temos. Devem fazer 2 horas. Deve fazer, tá, pessoal? Deve fazer e não devem. Por quê? Porque o verbo fazer, nesse caso, é impessoal, indica tempo transcorrido, nosso gabarito, a letra A. Na verdade, a letra B... Olha aí. Devem fazer 2 horas. Qual o erro disso aqui, pessoal? O erro é o M. Por que eu disse que esse negócio estava correto? O erro aqui é o M, tá, pessoal? Veja só, é deve fazer. O verbo fazer é o verbo principal da locução verbal. Ele é um verbo impessoal, pois indica tempo transcorrido, e arrasta consigo quem? Arrasta consigo o verbo dever. Então, deve fazer 2 horas. Assinale a opção em que a concordância verbal está correta. Em que a concordância verbal está correta, tá certo? Aqui a concordância verbal está incorreta. Deveria ser deve, tá, pessoal? Perdão por isso aí. Devem existir muitos voluntários. Conforme a gente já viu, esse aqui é o gabarito, mas vamos ver porque as outras estão erradas. Vários imprevistos. Podem acontecer vários imprevistos. O verbo acontecer, ele é pessoal. Então, podem acontecer vários imprevistos. A flexão está errada também. Podem existir, está errada também. E pode haver, sem o M, porque haver aqui significa existir. Podem existir. Se fosse existir, estaria tudo certo, porque o verbo existir é pessoal. Mas nesse caso, o verbo haver ele é impessoal e vai arrastar junto o verbo auxiliar. Então deveria ser pode, assim como aqui em cima deveria ser deve, e eu não me atentei. Gabarito, letra B. Vamos tocar para frente. Terceira questão, pessoal. Observe as orações abaixo. Faz 2 anos e não fazem 2 anos, tá? A alternativa que está em desacordo com a norma culta, a primeira a gente já viu que está em desacordo. Então, quem não tem a 1? A letra D não tem a 1, as outras têm a 1, todas estão corretas. A alternativa que está em desacordo... Pessoal, essa letra E está um pouco estranha, né? Enfim. Devem fazer dias frios. Ah, tá, pessoal. Quando indica também faz frio, faz calor, inclusive vale tomar nota disso aqui, tá? Quando indica condição climática, eu vou colocar nesses termos, tá? Também é impessoal. Então, faz dias frios na Cordilheira dos Andes. Então, faz dias quentes em Teresina, Piauí. Faz dias quentes em Teresina, Piauí. Andes. Não tem esse R aqui. Andes, Cordilheira dos Andes. Faz dias frios na Cordilheira dos Andes e faz dias quentes em Teresina, Piauí. Então não é fazem, tá? Deve fazer dias frios. Pessoal, aqui tá errado porque esse M não deveria estar. O verbo fazer, conforme a gente tomou nota aqui,
quando indica condição climática, também é impessoal, tá? Até colocar uma cor diferente nisso aqui, tá? Quando indica condição climática, também é impessoal. Então, não é devem fazer, é deve fazer. A 2 está em desacordo com a norma culta. Portanto, nós já temos a 1 e 2. Quem não tem a 2? A letra C. Tudo bem? Eram 4:30 da manhã. Eram 4:30 da manhã. Pessoal, isso aqui é a flexão do verbo ser, tá certo? Eram 4:30 da manhã. Isso aqui, o verbo ser, ele concorda com o numeral. Ele concorda com o numeral. Então, a 3 está de acordo com a norma culta. A 3 está de acordo com a norma culta porque o verbo ser, aqui nós temos o verbo ser no passado, o verbo ser no presente. É. Ele é. Na verdade, o verbo é. E no passado vai ficar eram. Então, é 4:30 da manhã ou eram 4:30 da manhã. Nesse caso, vai concordar com o numeral, a 3 está de acordo. Portanto, quais estão em desacordo? 1 e 2. Bem, é esse o gabarito? É esse o gabarito, tá? É esse o gabarito. Vamos para a quarta questão, pessoal. No trecho há anos, tudo bem? Há anos, linha 3. Substituindo o verbo haver pelo verbo fazer, no mesmo tempo e com a concordância correta, tem-se faz anos, tá, pessoal? Por quê? Porque o verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, é impessoal. Então, não é fez, não é faziam, não é fazia. Fazia anos. Pensa comigo. Fazia anos. Nesse caso aqui, se fosse havia anos, eu sim substituiria por fazia anos, mas é há anos. Então, eu vou substituir por um verbo também no presente. Nesse caso, faz anos. Para que eu tenha, no mesmo tempo, olha só o comando da questão, no mesmo tempo e concordância correta, tá? Fazem, não flexiona, gabarito letra D. Número 5. Assinale a questão correta de concordância verbal, referente ao verbo haver, em sentido de existir e fazer, indicando o tempo. Vamos bora lá. A gente está procurando a concordância verbal correta. Havia aparecido manchas de óleo no mar. Essa aqui nós já respondemos na aula anterior, né? E eu errei, diga-se de passagem. Vamos resolver de novo. Eu acho que eu errei. Enfim, eu errei uma questão na aula passada, mas anyways. Assinale a questão correta de concordância verbal, referente ao verbo haver, em sentido de existir, e fazer, indicando o tempo. Então, a gente vai passar o infravermelho aqui no que diz respeito à concordância. Havia aparecido manchas de óleo no mar. Pessoal, havia aqui significa existir. Existia aparecido. Aqui ele está como verbo auxiliar dessa locução verbal. Então, ele vai se flexionar sim. Haviam aparecido. A concordância está errada. Haviam aparecido. Certo? Deve haver coisas erradas. Deve existir coisas erradas. Pessoal, deixa essa bem em stand-by aí. Houve vários debates. Isso aqui não está certo. O verbo existir, no caso de ocorreu, aconteceu, ele é impessoal. Então, houve vários debates e não houveram. Havia candidatos distraídos. Esse não é o ponto. Havia candidatos distraídos e não haviam. Tá? Está fazendo e não estão fazendo, tá? Pessoal, o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, ele é impessoal. Então, vai passar a impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, não é estão fazendo, é está fazendo. Essa aqui também está errada. A única que restou como correta foi a deve haver coisas erradas. Deve existir. Nesse caso, haver significa existir e, portanto, ele é impessoal e passa essa impessoalidade para o verbo auxiliar, gabarito letra B. Belezinha? Sexta questão. Preencha os espaços em branco do texto abaixo, observando a concordância verbal e nominal. Novamente, preencha corretamente os espaços em branco do texto abaixo, observando a concordância verbal e nominal. Beatriz e Mariana, pessoal, nesse caso, faz vai ter o sentido de formam, tá? Olha só, e quando significar formam, quando significar produzir, criar, formar, ele vai ser pessoal. Então, Beatriz e Mariana fazem, só pensar em formam parte da comissão. Então, fazem parte da comissão. Ele vai ser pessoal nesse caso. Portanto, a gente já corta esses aqui. Fazem parte da comissão julgadora que, agora, detalhe, a comissão julgadora indica e não a comissão julgadora indicam.
O verbo indicar, nesse caso, vai concordar com comissão julgadora. Quem indica? A comissão julgadora. Belezinha? A comissão julgadora que indica, portanto, a gente já corta a letra B, já temos o nosso gabarito. E vamos ver se procede, tá? Indicam... A comissão julgadora indica os melhores alunos do colégio, revisão, e futuros participantes, belezinha, participantes, do campeonato cultural entre países da América do Sul. Em seguida, os vencedores disputarão, tá? Procede, pessoal, procede, casa certinho. Vamos para a sétima. Assinale a opção em que a substituição do verbo haver pela forma verbal apresentada está em desacordo com a norma culta da língua. Assinale a opção em que a substituição do verbo haver pela forma verbal apresentada a seguir está em desacordo com a norma culta da língua. Então, pessoal, estamos procurando a incorreta, tá? Há também, contemporaneamente, uma terceira forma de saudade. Tudo bem. Pessoal, eu posso substituir existe por há aqui? Existe também, contemporaneamente, uma terceira forma. Procede, isso aqui está certinho, tá? Eu posso fazer essa substituição sem problemas. Há mais coisas sepultadas. Há mais coisas sepultadas. Pessoal, se eu substituir há por podem existir, conserva, vamos lá. Podem existir mais coisas sepultadas. Note que, se eu fizer essa substituição aqui, eu vou ter uma mudança de sentido. Tudo bem? Eu vou ter uma mudança de sentido, porque uma coisa é eu dizer há mais coisas sepultadas. Outra coisa é eu dizer podem existir mais coisas sepultadas. Em termos de concordância, não há problema algum aqui. Em termos de concordância, não há problema algum. Mas em termos semânticos, isto é, em termos de sentido, há sim um prejuízo implicado nessa substituição. Então, vamos deixar essa B aí quieta. Em termos de concordância, tá ok, mas bora lá. Faz 4 anos ou 5 décadas. Aqui, se eu substituir, fica certinho? Fica, porque a gente sabe que faz, indicando o tempo transcorrido, ele é impessoal também, essa substituição ficaria em acordo. Haveria uma quarta forma de saudade. Poderia haver uma quarta forma de saudade. Essa substituição aqui também casa perfeitamente, tá? Haveria uma quarta forma de saudade. Poderia haver uma quarta forma de saudade. Isso aqui procede, tá? Há evidências, sofrências. Pessoal, se eu substituir deve existir aqui, o correto seria ficar devem existir. Para concordar com o quê? Para concordar com vivências. Então, por quê? Porque o verbo existir é um verbo pessoal e ele passa a pessoalidade dele para o auxiliar. Então, o correto seria devem existir vivências, sofrências, blá, 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 blá. Então, a substituição que ficaria em desacordo é a letra E. E note, pessoal, que na letra B e na letra E eu tenho mudança de sentido, caso eu faça a substituição. Aquela mesma coisa que eu falei na letra B. Uma coisa é eu dizer que há vivências. Outra coisa é eu dizer que deve existir vivências. Então vai vendo. Vai vendo, tá, pessoal? Vai vendo aí. Esse aqui é o nosso gabarito, pois o foco da questão é a concordância, é a norma culta, tá? E não o sentido. Então o nosso gabarito é a letra E. Belezinha? Vamos responder a 8ª questão, restam só mais 3, tá? 8, 9 e 10, e a gente fecha. Leia com atenção e assinale a alternativa correta. Consertam-se máquinas fotográficas e faz-se carimbos. A frase acima apresenta um erro de concordância verbal. Para fazer a correção, devemos substituir. Então, pessoal, em primeiro lugar, vamos identificar esse erro de concordância verbal. Fazem-se carimbos. Note que aqui faz significa cria-se, produz-se, tá bem? Produz-se carimbos, faz-se carimbos. Fazem, produzem-se, na verdade, pessoal. Criam-se carimbos. Então, nesse caso, o verbo fazer, ele vai ser pessoal. Lembra da nossa listinha, tá? Quando o verbo fazer significar realizar, criar, cozinhar, preparar, fabricar, produzir, ele vai ser pessoal. Então aqui
deveria ser fazem-se carimbos, para concordar com o sujeito que é carimbos. O que se faz? Carimbos. Ou seria objeto? Faz-se. Faz-se. É, sujeito indeterminado nesse caso. Eu não sei dizer, pessoal. Quando a gente chegar em análise sintática, eu vou estudar um bocado antes de gravar vídeo com vocês. Eu vou saber isso melhor. Mas nesse caso, vai concordar aí com carimbos, tá? O erro aqui é que deve ser fazem. É o nosso gabarito aqui, a primeira, tá? Faz-se por fazem-se. E vamos checar os outros. Consertam-se por conserta-se. Conserta-se máquinas fotográficas? Consertam-se, tá, pessoal? Nesse caso, tem que concordar com o plural aqui. Faz-se por farsear. Se eu colocar farsear, isso aqui vai ser uma próclise, ênclise, mesóclise. Próclise, mesóclise e ênclise. Nesse caso aqui será uma ênclise, tá? Ênclise não, pessoal, mesóclise. Nesse caso, se eu fizer farsear, será uma mesóclise, já é outra história, é colocação pronominal, e isso aqui é para pôr no futuro. A gente não quer colocar no futuro, a gente quer só corrigir gramaticalmente, ortograficamente, que seja. Máquinas fotográficas por máquina fotográfica. Se eu mudar aqui máquina fotográfica, consertam-se máquina fotográfica. Aí eu teria de passar esse verbo também para o singular. Máquinas fotográficas por máquina fotográfica e carimbos por carimbo. Não é isso, pessoal. A gente viu que a concordância se faria aqui em fazem-se carimbos. Belezinha? Gabarito letra A, a gente já marcou. Penúltima questão. A concordância dos verbos haver e fazer merece cuidado também em texto de ordem prática. Assinale a alternativa em que tais verbos estão corretamente empregados. O gerente concordou que houve muitos problemas, e não que houveram muitos problemas. Ele sabe que sempre haverá casos estranhos, no caso de existir, tá, pessoal? Pessoal, eu estou avançando um pouco mais rápido sobre essas questões aqui, porque nós dedicamos 1 hora à resolução e estudo somente do verbo haver. Então, a gente vai pisar um pé um pouco mais forte no acelerador aqui mesmo, no que diz respeito ao verbo haver. Caso você tenha dúvidas, vá lá na aula 11, aula 12, tá? O verbo haver. Inclusive, acho que eu vou começar a colocar título aí nessas aulas para ficar mais fácil de achar. Todos conhecem as etapas que haviam no procedimento. Todos conhecem as etapas que havia. Pessoal, existir, haver significando existir, ele é impessoal. Então, todos conhecem as etapas que havia no procedimento padrão. Não procede. Há graves problemas sociais no país, ok? Faz exatamente 10 anos que estamos nesta empresa. Então, a e faz aqui, eles são impessoais. Por quê? Porque a significa existir e faz significa tempo transcorrido. Gabarito letra D. Beleza? Os verbos estão corretamente empregados. Ah, tá, e eu não passei, e eu não identifiquei o erro do verbo fazer, né? Sabe que faziam anos. Nesse caso é sabe que faz anos, tá? Aqui, nem fazem 2 meses, nem faz 2 meses. É aquela história, o verbo fazer ele é impessoal, indicando o tempo transcorrido, é o que acontece aí nas alternativas acima. Essa é a incorreção. Portanto, gabarito letra D. E a nossa última questão, pessoal, para fechar esse vídeo, bem tranquilinho, tá? Com bastante tranquilidade, a gente segue aqui. Na oração, há 20 meses que o decreto foi revogado, a forma verbal a poderia ser corretamente substituída por faziam. Isso aqui está errado, tá? Faz 20 meses que o decreto foi revogado. Assim como o verbo assim como o verbo haver, indicando tempo transcorrido é impessoal, o verbo fazer, indicando tempo transcorrido, também é impessoal. Nosso gabarito aqui é errado. Eu não posso pegar faziam e colocar aqui e dizer faziam 20 meses. Faz 20 meses. Belezinha? Esse é o nosso vídeo aí, pessoal. 10 questões, tá? Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês. Presente aí. E estamos juntos, pessoal. Forte abraço. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Segue acompanhando a gente, compartilha, se inscreve. E bora para frente rumo à aprovação. Vitória já é nossa, a gente está só construindo. Eu tenho muita fé nisso, de que daqui a pouco a gente vai estar contando vitória aí, tá bem? E honrando a Deus por isso. Valeu, galerinha. Forte abraço. Tchau, tchau.